aqui hoje com as nutricionistas Sheila e Bruna para conversar um pouco com vocês e explicar o que é o padrão de alimentação low carb e high fat e a comida de verdade. Então, como é que a gente define a low carb e high fat? Quais são os princípios desse estilo de alimentação? Olha, a alimentação low carb, high fat, o princípio é basicamente reduzir a ingestão de carboidratos, principalmente alguns tipos de carboidratos, e aumentar proporcionalmente a quantidade de gorduras boas e de proteínas na dieta. E aí isso não é nada novo, na verdade, assim, o princípio é voltar para uma base da alimentação do que a gente considera como sendo normal e saudável para o ser humano. Porque o grande problema é que hoje em dia a alimentação ocidental ela é muito high carb, é muito rica em carboidratos refinados principalmente. Então a ideia seria reduzir isso e voltar para padrões normais de quantidades de carboidrato na dieta. Então, quando se fala assim que low carb é uma modinha, é coisa de extremistas, então essa informação está um pouco incorreta, é isso? Eu acho que a gente não é nada novo na realidade, porque a gente sempre se alimentou de muitas saladas, vegetais e carnes. E na realidade esse high carb, esse alto carboidrato veio por causa da indústria. Então o que é novo na realidade pra gente é comer carboidrato demais, tanto que a gente está cada vez mais doente, cada vez com mais diabetes, cada vez com mais problemas de saúde e com sobrepeso. Então o normal é diminuir um pouco desses carboidratos, não tirar, a gente está falando em tirar, só em diminuir um padrão que saiu muito fora do que a gente considera saudável. Então essa ideia de zero carb também é correta, né? Com certeza. Sim, não necessariamente a dieta vai ser zero carboidrato, inclusive isso a gente usa em estratégias muito pontuais para poucos pacientes. Então a ideia não é excluir carboidrato não é ruim para todo mundo, mas existem tipos de carboidratos que precisam ser limitados na alimentação, com certeza. A intenção em falar em comida de verdade é mais a gente comer o que é realmente alimento, que é plantado, ou que é matado, que é colhido. Porque o que a indústria produziu não é nada que seja comida, é algo industrializado que foi produzido. Então é mais tirar essa parte dos industrializados e voltar a comer o que realmente é plantado, colhido ou matado, no caso das carnes, algo do tipo. E quais são as vantagens desse estilo de alimentação? Então, para pessoas que têm resistência à insulina, que estão com problemas com o excesso de carboidrato, a vantagem vai ser, fora diminuir esse valor de insulina que está alto, o corpo não está conseguindo trabalhar com esse excesso de carboidrato. Tem pessoas que vão se beneficiar com emagrecimento, tem pessoas que vão se beneficiar com várias outras coisas. Então, se você é diabético, você vai se beneficiar. Se você tem triglicerídeos altos, você vai se beneficiar. Se você tem ácido úrico alto, você pode se beneficiar. Então, tem vários exames várias taxas que estão altas e que com uma dieta mais baixa de carboidrato, você pode se beneficiar. Sim, porque a gente sabe que carboidrato influencia em tudo isso e influencia muito na questão de saciedade também. Está muito associada com os equilíbrios hormonais que a gente tem por conta do excesso da ingestão de carboidrato. Outro benefício muito interessante que a gente vê nesse padrão alimentar é o aumento da saciedade. Então não se passa fome nesse exatamente. estilo de alimentação. E a ideia é essa, né? Porque assim, não adianta a pessoa seguir uma dieta e restringir muito e passar fome por um período e isso não ser sustentável. Então a ideia é fazer uma mudança que a pessoa consiga manter realmente. E se sentindo mais saciada, a pessoa consegue seguir a dieta a princípio para a vida, né? A ideia é que a mudança seja para a vida mesmo. Então não é uma dieta pontual, é um estilo de alimentação. De vida, isso. Exatamente. E a perda de peso, ela é superior, é mais rápida, é mais fácil? Qual é a diferença da dieta tradicional, que o foco é redução de caloria, não é isso? Então, não necessariamente a perda de peso é superior. A gente sabe que comparando com outras dietas, em alguns casos a low carb pode ser superior, mas em muitos acaba se equiparando a outros tipos de dieta. A diferença é que a gente sabe que para quem tem resistência à insulina, que hoje em dia a grande maioria das pessoas que precisa perder peso tem algum grau de resistência à insulina, nesses casos sim, porque o metabolismo de carboidrato desses indivíduos já é mais comprometido. Então restringir carboidrato pode sim trazer alguns benefícios e melhorar a perda de peso consequentemente. Mas fora isso, o principal, como eu já tinha falado na outra pergunta, o principal benefício seria essa questão da redução do apetite. Então a adesão fica muito melhor, né? Fica muito mais fácil seguir o plano alimentar. Então, comparando com outras dietas, a perda de peso seria superior porque as pessoas conseguem aderir melhor ao tratamento.
E aí, emocionalmente, em termos também da mudança de comportamento, fica mais fácil, ou seja, se é uma dieta que não se passa fome, que é mais fácil de aderir, a motivação e a satisfação dos resultados bem Com mais certeza, fácil. porque diminuindo a quantidade de carboidrato e aumentando um pouco essa quantidade de proteína, quando a gente come mais proteína, quando a gente come mais gordura, essa gordura é saciogênica. Sacetógena, ó. Sim. Quando a gente come. Quando a gente come mais gordura, a gente fica muito mais saciado. Então, por ficar saciado por mais tempo, eu não preciso comer tanto. Então, comparando a uma dieta tradicional, também é uma dieta que tem redução de caloria, porque só existe perda de peso quando se tem redução de caloria. Mas é uma dieta que você reduz as calorias, mas você não consegue perceber, porque em todas as refeições, como você aumenta um pouco a gordura, você fica mais saciado. Então, não é uma dieta que eu comi menos calorias e daqui a 2, 3 horas eu tô com fome, não. Eu me alimentei, eu comi uma refeição completa, com salada, com vegetais, com uma carne, que não necessariamente é uma carne magra, pode ser uma carne um pouco mais gorda, e você não tem fome por toda essa tarde, então não tem essa necessidade toda de lanchinhos e todas essas coisas. Então, querendo ou não, também é uma restrição calórica, que assim é a única maneira que a gente consegue perder peso. Mas que a pessoa não precisa ficar naquele controle da quantidade, dos horários. Exato. E é o que os pacientes gostam muito por ter essa liberdade, não ter que se organizar, daqui a 3 horas eu preciso comer ou levar um lanche. Ele vai comer de acordo com a fome. Eu tive fome, eu vou comer. Eu não tive fome, eu posso passar sem problema por essa refeição. E esse é um dos princípios também, né, desse tipo de alimentação, é a gente aprender a respeitar a sensação de fome e saciedade. E isso que é importante, inclusive, para isso que é importante, inclusive, esse apoio psicológico, para as pessoas aprenderem a diferença entre fome de verdade e uma fome emocional, porque às vezes as pessoas comem muito por impulso ou porque está na hora de comer, e não porque estão sentindo fome. E a gente trabalha muito isso com os pacientes também, de comer, de respeitar isso, né, comer quando o corpo pede. Então, a gente pode dizer que há uma reconexão com o corpo, com as suas necessidades, porque até então a gente vem muito sendo ditado, tem que comer de 3 em 3 horas, tanta quantidade, né? E aí acho que as pessoas têm se perdido um pouco nessas referências mais fisiológicas e até emocionais também, né? Com certeza. Exatamente. E como é que é? Quanto menos carboidrato, melhor? Mais resultados? Como é que é esse ajuste? Não necessariamente quanto menos carboidrato, melhor. Cada paciente vai ter uma quantidade de carboidrato ali permitida. As pessoas perguntam muito, nem fruta eu posso comer? Depende. Se você é um diabético, às vezes a fruta pode estar fazendo com que essa sua glicose aumente demais e a gente não consiga manter esse valor dentro de um valor saudável. Então é muito individual esses valores. Então eu não posso dizer que para uma pessoa que quer perder peso, ou um diabético, ou uma pessoa que não precisa perder peso, essas quantidades de carboidrato vão ser iguais. Elas não vão ser iguais. Se eu tenho um paciente que ele precisa perder peso, ele tem uma quantidade, o outro não precisa perder tanto peso, mas eu só quero ajustar essa questão de qualidade da dieta, eu vou diminuir um pouco de carboidrato. E o carboidrato que a gente fala, entanto, nessa diminuição de carboidrato, é mais farinha, açúcar, carboidratos que a gente não tem necessidade de ingerir mesmo. Então, se a pessoa está em emagrecimento, ou é diabético, ou está com uma resistência à insulina, ou tem triglicerídeo alto, essa redução vai beneficiar. Então, eu vejo por que a gente não diminuir e incluir outros alimentos que são saudáveis, que vão dar mais saciedade, que vão trazer mais benefícios, né? Então, como é que fica essa afirmação que a gente escuta muito, que carboidrato é um nutriente essencial, que não vai ter energia, que o cérebro é movido à glicose? Como é que é isso? Porque tem muita gente que se assusta. E se você fala que está reduzindo carboidrato, nossa, eu passar mal, como é que você vai ficar? E você não está tonta? Como é que é isso, então? Então, a questão é porque as pessoas estão muito acostumadas a comer carboidrato o dia inteiro. E aí o organismo está acostumado a usar aquele tipo de energia. E aí quando a gente muda a alimentação e a pessoa passa a comer um pouco menos de carboidrato, às vezes é comum ter alguns sintomas que você falou, muitas vezes também por conta de desidratação e tudo mais, mas é uma adaptação do organismo. O organismo precisa aprender a usar a gordura como fonte de energia, seja a gordura que vem da alimentação, seja a gordura que está estocada, porque a gente quer que a pessoa mobilize, que use. Né? Mas se o indivíduo come carboidrato da hora que acorda até a hora que vai dormir todos os dias da vida, em todas as refeições a cada 2, 3 horas, é muito difícil mobilizar a gordura, então o corpo não está acostumado a fazer esse processo. E aí, com o tempo, o organismo vai se acostumando. E a gente consegue, sim, viver comendo virtualmente zero carboidrato, porque o nosso corpo produz carboidrato.
Mas, obviamente, a dieta não precisa ser zero carboidrato. Só da gente fazer uma restrição, a gente já consegue níveis mais baixos de insulina, já consegue uma resposta melhor de mobilizar mais gordura. Assim. Esse foi meu bate-papo com as Nutris parceiras, Sheila e Bruna, sobre esse estilo de alimentação, comida de verdade, mais low carb. Espero que tenha esclarecido para você, tenha tirado alguns mitos e preconceitos. E se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário que eu vou adorar responder. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. A gente também está lá no Facebook, temos nosso blog, no Instagram e espero o seu contato por lá. Tchau!